Se você vai comprar alguma coisa, fala, quanto vale isso aí? A gente fala, vale tanto. A moeda também é assim. Quem define o valor é o dono da moeda e não a moeda por si mesma. Por quê? Porque uma moeda que está jogada, caída no chão, qual é o valor dela? O que pode ser feito daquela moeda se aquela moeda está perdida ou se aquela moeda está jogada? Ainda mais no passado. Naquele tempo as moedas eram de metal. A moeda também naquele tempo ela tinha que ser cuidada, ela tinha que ter o seu brilho. E isso ela acontecia onde? Na mão do dono. É o dono que define o valor da moeda, não a moeda que define o valor dela mesma. Em João 3,16 a Bíblia diz assim que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para quê? Para pagar o preço por você. Deus enviou Jesus para pagar o preço por mim. E a Bíblia diz assim que Ele enviou Jesus para pagar o resgate com a sua própria vida. E por isso o sangue dele foi derramado na cruz. Você é tão valoroso para Deus, e às vezes o diabo vai dizer, as pessoas vão dizer, você vai achar que Deus não se importa com você, mas a Bíblia diz assim que, lá em 1 Pedro 1,18, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivessem em vós. Você é tão importante para Deus, que Deus fala assim, ok, eu vou dar o que é mais importante para mim, para poder resgatar você. Eu vou dar o meu filho. Agora, quando a moeda se perde, que eu dizia para vocês, ela também perde valor. Uma moeda perdida é uma moeda sem valor. Quanto você tem aí no seu bolso? Eu tenho tanto. Quanto você tem aí perdido na casa, nas gavetas, não sei onde? Eu não sei quanto tem. Por quê? Porque se não está na sua mão, não está no seu bolso, não está na sua conta, não está em nenhum lugar. Então a moeda perdida, ela não tem valor. Ela só brilha quando ela está na mão do dono. A moeda jogada no chão vai ser um pedaço de lata jogado no chão. Se a moeda está na mão do dono, ela tem valor. Se a moeda não está na mão do dono, naquele tempo principalmente, ela não tinha valor nenhum, a não ser que ela fosse encontrada. Mas enquanto ela estiver lá, ela não tem valor nenhum. Ela pode brilhar por um tempo, mas logo o brilho dela se desfaz, se deteriora por causa da sujeira. A ferrugem começa a tomar conta e finalmente ela acaba enterrada, esquecida. Aquela moeda está perdida e agora talvez seja perdida para sempre. A moeda perdida é símbolo das pessoas que hoje estão no mundo e elas não têm consciência da situação delas. Diferente da ovelha que quando chegava a noite, quando chegava o frio, quando via o lobo, ela, estou perdida, não sei como voltar. A moeda perdida, ela não sabe que ela está perdida. A moeda perdida, ela está lá e para ela está tudo bem. Para a moeda perdida, ou para a pessoa perdida, o que ele pensa é o seguinte: está tudo ok, apesar de estar tudo errado. Ela se recusa a aceitar que ela está perdida e insiste em dizer que está tudo bem e carrega em si o quê? Um vazio que perturba e incomoda e que não deixa fazer com que eles sejam felizes. As pessoas, por mais bem-sucedidas, e a gente pode ver isso aonde? As pessoas pensam que dá significado à vida o brilho próprio delas. Elas se concentram em dizer o quê? Eu tenho meu talento, eu tenho meu diploma, eu tenho minha capacidade, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e no final elas tentam sorrir, mas quando elas deitam lá na cama, elas falam, eu acho que eu não sou ninguém. Não conhecem e não são capazes de vencer pelas suas próprias forças. Não aceitam derramar uma lágrima em público para que elas, lágrimas é sinônimo de fraqueza, quer dizer, elas não querem chorar. Se eu chorar, eu sou fraco, eu sou uma pessoa forte. Então eles só sabem fazer o quê? Só sofrem e se angustiam. Esse é o contraste dos dois. Primeira parábola. A ovelhinha, feliz da vida, sai saltitante, achando que sabe tudo.
mas ela se sente perdida quando a noite vem. A moeda, ela não sabe que ela está perdida. A moeda, ela precisa o quê? Ela precisa que algo aconteça com ela para que ela possa ser achada. E daí a gente pode tirar duas verdades desse texto. A primeira verdade que você pode tirar desse texto, que está no verso 8, é que Deus sabe quanto você vale, não pelo que você tenha feito, mas por quem você é. Você é a criatura de Deus. Você é alguém que Deus ama. Deus não tem preferência, é outra questão com os filhos, com outras coisas. Deus não tem preferência por a pessoa A ou pela pessoa B. Para Ele, todos são preciosos diante de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, no verso 3, 9, não precisa abrir lá, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns pareça tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém se perca. Não existe essa coisa de que não, Deus quer que todos se salvem. A gente não sabe quem é a pessoa que vai ser salva. Deus sabe. Mas Deus, Ele quer que todos se salvem. A segunda verdade, Ele diz o seguinte, com relação à moeda: se você está perdido, você não pode sair daí sozinho. Na verdade, quando você está perdido, você precisa do quê? Você precisa de alguém que te oriente. Você precisa de alguém que diga assim, não, você tem que ir por aquele caminho. Na verdade, quando você está perdido, você precisa de alguém que te ame. Você precisa de alguém que chegue para você e diga assim, você é importante para Deus. Você é importante para mim, por isso eu estou aqui. Por isso que eu venho aqui falar com você do amor de Deus. Você precisa de alguém que tire você daquela situação e diga, eu te amo. E esse amor, ele vai lá e muda a situação. Hoje em dia a gente vai encontrar essas pessoas que não sabem que estão perdidas. A gente vai encontrar as pessoas que olham para si mesmas e dizem assim, ninguém gosta de mim. Deus, Ele não desiste de você. Mas por isso que as pessoas que estão perdidas se incomodam tanto. Porque o Espírito Santo, ele fica, chama, chama, chama. Eu sei que aqui, graças a Deus, todo mundo é salvo, mas quem ouviu a mensagem depois na internet vai poder entender assim, que essa coisa de que incomoda, que o crente fica falando, essa coisa que incomoda que as pessoas vêm falar de Jesus para você, essa coisa que incomoda de que sua mãe liga para você e fala, ó, lembra de Deus. Isso aí é simplesmente o que é Deus chamando. É Deus tentando fazer com que você saia da escuridão que você está e que você venha para a luz. Eles preferem ficar no pó e nas trevas. E isso nós vemos hoje na lição, que lá em João 3, ele fala assim que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora, e como fazer com que essa luz chegue nessas pessoas? Como fazer com que as pessoas elas possam sair, ou sejam encontradas ali no meio das trevas e no meio do pó? A moeda estava lá perdida, e a mulher, o que a mulher fez? Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, o que ela faz? Acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Da mesma forma, o Espírito Santo ele faz isso. Ele vem e fala, bom, a candeia, que seria a luz, é o Evangelho.